Deus se utiliza de vários meios para comunicar o seu amor. Tanto de uma forma singela, como a simples brisa a acariciar um trabalhador cansado e suado, ou de forma extraordinária, como por meio de sinais e milagres. Agora você vai conhecer uma das maneiras que Deus tem se utilizado para comunicar o seu amor no nosso meio, aqui no Brasil. Trata-se das aparições de Nossa Senhora a um jovem no município de Anguera, Bahia. No estado da Bahia, a exatamente 30 quilômetros de Feira de Santana, localiza-se a Fazenda Malhada Nova, no município de Anguera. Nesta casa, mora uma família muito simples, acolhedora e alegre. Senhor Jonas e Dona Amália são pais de 15 filhos que trabalham muito e vivem do cultivo do feijão, do milho e da mandioca. Ter fé, trabalhar e rezar é o que define a forma de viver desta família, como diz o Senhor Jonas. Todo mundo tem fé, como eu disse, todo mundo tem fé, reza, trabalha, tá entendendo? E essas coisas mesmo, né? Não tem outra coisa a não ser isso, não faz outra coisa a não ser isso, a ter fé em Deus, né? E tendo fé em Deus, é o que interessa, a gente ter fé em Deus e zelar pelas coisas de Deus, né? Mas mesmo as famílias que têm fé e se acercam de oração em tudo o que fazem, têm problemas. Um dos filhos do casal, Pedro Regis, começou a apresentar um sério problema de saúde e que nenhum médico conseguia resolver há quase 2 anos. Eu vinha tendo desmaios frequentes, 3 ou 4 vezes na semana, que me levou a peregrinar por vários médicos sem nenhum êxito. Sendo devoto de Nossa Senhora, pois tenho 14 irmãos e aprendi a rezar quando criança, coloquei nas mãos da Virgem Maria toda aquela situação a fim de que ela intercedesse a Jesus para que eu ficasse curado. Certamente, a fé de Pedro haveria de confirmar-se e no coração de Dona Amália, sua mãe, havia uma intuição a respeito de Pedro. Eu sinto meu filho, Pedro Regis, como uma luz na minha vida. Eu criei ele com muito amor, desde meu ventre, que eu achava assim, minha gravidez diferente dos outros, sentia assim, cheguei um dia até dizer às minhas filhas que ele era, que eu achava que adiante ele, no meio da vida dele, né, que ele ia ser um filho muito feliz, que ia vir uma felicidade na vida dele. Meu coração assim, contava as coisas lindas, pensando na felicidade dele, né. O coração de mãe de Dona Amália não se enganara. Na caminhada de vida de Pedro, aconteceu certo dia algo extraordinário. Olha, no dia 29 de setembro de 87, foi para mim um dia, quer dizer, pela manhã, um dia normal como outro qualquer. Pela manhã trabalhei no campo e, costumeiramente, ao meio-dia, eu dirigia para esse local a fim de pegar o ônibus coletivo e indo para Bonfim de Feira, que é um distrito próximo à minha casa, 10 quilômetros, onde todos os dias, letivos sobretudo, estava lá a estudar. Eu nunca tive o desejo de ver Nossa Senhora, mas na noite do dia 29 de setembro, ao descer neste ponto de ônibus, eu não me senti bem e estava em companhia de um colega que me convidou a sentar no portão desta escolinha, onde permanecemos por alguns minutos. Este resolve, às pressas, ir até minha casa, chamou os meus pais e foi nesse exato momento que a aparição primeira se deu. Era uma jovem de 15 a 20 anos, de cabelos pretos, de olhos azuis da cor do céu, que se aproximou de mim, não se identificou, não disse quem nem de onde veio, apenas disse-me que iria me ajudar. Tentei me levantar nesse instante e fui auxiliado por ela mesma a chegar numa distância de uns 10 metros no hall desta escolinha. Ali, quando a minha família chegou, me encontrou desmaiado, ali caído ao chão, me levaram para casa e 2h30 depois, ao reagir, eu perguntei pela personagem que tinha visto, só que ninguém sabia explicar nada. E depois disso, o que é que aconteceu depois desta noite, na sequência dos fatos? O que é que houve na sua vida? O que aconteceu na sua vida? Olha, começou aí agora as interrogações, porque eu não sabia do que se tratava. Eu pensei no início que seria coisa da minha cabeça, mas Deus providenciou de tal forma que me convenceu que, de fato, o plano que estava ali a iniciar-se era dele. E depois, no dia 1º de outubro de 87,
Aconteceu a segunda aparição dentro da minha casa, lá no quarto das minhas irmãs, onde a mesma pessoa com as mesmas características já citadas apareceu com o texto nas mãos, pedindo que continuássemos a rezar o texto em família, dei uma mensagem, pediu que não fosse divulgada a não ser com a sua permissão e mandou que eu fosse ao encontro de um sacerdote, que é o padre Hermenegildo de Castorano, da cidade de São Gonçalo dos Campos. Pedro, ainda sobre a segunda aparição, você disse que você estava no quarto de suas irmãs. Era um momento de oração, era um momento qualquer, como que ela, de repente ela apareceu? Não, nesse momento da segunda aparição nós não estávamos rezando, eu estava apenas mostrando algum material de trabalhos que eu tinha feito no colégio às minhas irmãs, quando de repente, diante do problema de saúde que eu tinha, comecei a não me sentir bem e fiquei desmaiado. Ao acordar, né, ao voltar em si, à minha frente estava aquela mesma pessoa com as mesmas características que pediu tudo aquilo que já foi dito. Por que o padre Hermenegildo? Por que essa cidade de São Gonçalo? Olha, o porquê eu não sei te explicar. O sacerdote que eu tinha mais aproximação naquela época era o padre da minha paróquia, o padre Gerard Laflamme, que hoje reside no Canadá. Mas ao padre Hermenegildo eu o conhecia apenas de vista, não tinha assim nenhuma aproximação a ele, como tinha com o pároco daqui da nossa paróquia. Mas esta, que não tinha se identificado ainda, mandou que eu fosse ao encontro daquele sacerdote que ela afirmava que o padre Hermenegildo iria me ajudar. E isso aconteceu porque logo na segunda-feira daquela semana, fui à Feira de Santana, onde tive um encontro com o padre Hermenegildo, narrando tudo o que tinha acontecido para ele. Ele prometeu me ajudar, é claro, com toda a prudência da igreja, e este continua a nos orientar até hoje. Com a graça de Deus, as coisas estão caminhando muito bem. E a terceira aparição, como ela aconteceu, aonde ela aconteceu? Nós estávamos rezando o texto, eu e minhas irmãs, não estava toda a família, porque nem todos os membros da família estavam em casa nesse momento. Mas os que estavam em casa, nós nos reunimos assim às 7 horas da noite e começamos a rezar o texto. Alguns minutos depois, do início do texto, eu escutei uma voz que chamou por meu nome. Pedi a uma das minhas irmãs que fosse atender, pensando que se tratava de um vizinho que estava chegando. Esta foi, mas não encontrou ninguém. Pela segunda vez, da mesma forma, e na terceira vez que escutei aquela voz chamar, eu levantei-me e reconheci de imediato que era aquela mesma pessoa que eu tinha visto já pela primeira vez 29 de setembro, segunda, 1º de outubro, e ali estava no dia 3 de outubro, onde ocorreu a terceira aparição. Senti como uma força que me atraiu para fora de casa, e onde está hoje a cruz, que vocês podem observar, eu vi uma luz em forma oval e apenas escutava a voz daquela pessoa. A minha família, já que eu estava doente há quase 1 ano e meio, eles pensaram que eu estava querendo me suicidar dentro de um tanque que tem próximo ao local da aparição, e por essa razão eles me seguraram. Só que uma das minhas irmãs, que estava grávida naquela época, e sua esposa estava viajando, a minha mãe a trouxe para nossa casa. E naquele momento ela estava também presente, e apenas a ela Deus permitiu ver uma luz que desceu do céu e desapareceu bem ali onde eu afirmava estar vendo uma luz. Ao ver, ela afirma para a minha mãe que viu uma luz descer do céu e que me deixasse ir àquele local. Eles me soltaram e eu fui andando em passos lentos. Numa distância de mais ou menos 15 metros, aquela luz desapareceu e eu fiquei parado, e quando eu pensei em retornar para casa, surge novamente. Só que desta vez, bem ali ao centro, estava aquela jovem que, repito, ainda não tinha se identificado. Quando me aproximei mais ou menos uns 4 metros, senti como uma força que me fez ficar ajoelhado, e ali ela se identifica. Quando ajoelhada estava à sua frente, ela disse-me que eu não tivesse medo, pois ela era a mãe de Jesus e veio do céu para ajudar a todos os que precisam do seu auxílio. Afirmou a mim que eu estava curado, não iria sentir mais nada e que eu retornasse todos os sábados àquele local onde hoje tem uma cruz, que ela transmitiria mensagens de paz, de amor e de conversão para a humanidade. E assim tudo começou, e hoje completa 7 anos que a Virgem Santíssima vem do céu para transmitir as suas mensagens para a humanidade. Me convence que de fato é a mãe de Jesus desde o início, mesmo porque as suas mensagens não têm nada contra a doutrina de Jesus, nem contra aquilo que prega a Igreja de Jesus na pessoa do Papa, dos bispos e dos sacerdotes. Desde o início das aparições, das primeiras divulgações das mensagens e peregrinações, a Igreja vem acompanhando o caso. Eu simplesmente quero refletir com essas pessoas o que está acontecendo e como interpretar esses fatos dentro da vida da Igreja.
nesses anos foi interessante a descoberta aos poucos que, a partir desse acontecimento, o pessoal que lá participa desenvolve um conhecimento de igreja cada vez maior e, sobretudo, o fato de Anguera ajuda a entender melhor todo o Evangelho, toda a igreja que está, de fato, presente. Mas, afinal de contas, então, é verdade, não é verdade? O que fazer diante desse fato? Não é obrigatório acreditar nessas coisas, sempre digo. Mesmo que fosse verdadeiro, a igreja nunca obriga a acreditar, né, porque são fatos deixados à simples devoção do povo. Mas, se os resultados mostram fatos concretos de conversão, claro, merecem todo respeito. Toda árvore boa não pode dar maus frutos, como também a árvore má não dá bons frutos. Portanto, a árvore se conhece pelos seus frutos. Com este princípio bíblico para discernimento, Pedro seguiu em frente em sua missão de divulgar as mensagens de Nossa Senhora. No dia 29 de setembro de 1994, 7º aniversário das aparições, nós acompanhamos desde cedo as atividades e as manifestações de fé, até o momento da aparição de Nossa Senhora ao vidente Pedro Regis. No local da aparição, tem uma pequena elevação de terra com uma cruz colocada à frente. O próprio local, sem ostentação nenhuma e com muita simplicidade, já nos mexe por dentro. Durante dias comuns de trabalho, as terras servem de pastagem para o gado. Nos traz à memória a ideia do presépio, da escolha de Deus em nascer na simplicidade. Aos poucos, vão chegando os peregrinos entre cânticos e orações. De ônibus, carros de passeio, pau de arara, a cavalo, velhos, adultos, jovens e crianças trazem no coração a esperança e a fé de dias melhores e depositam aos pés da cruz os seus pedidos. Algumas caravanas são lideradas por sacerdotes que trazem seus paroquianos. Barracas são montadas para passar o dia, e a oração do terço está presente em todo lugar, e em muitos grupos se reza em família. Em pouco tempo, o local transforma-se. A propriedade inteira é tomada como um coração de mãe. Aquela casa pequena que abrigava uma família de 17 pessoas, agora acolhe cerca de 18.000 pessoas, vindas de todas as partes. O que se respira no ambiente é fé. Toda a família do Sr. Jonas e Dona Amália trabalha na recepção e acolhida das pessoas, cada um com uma atividade específica. Com muita simplicidade, Pedro acolhe as pessoas que o procuram para entregar pedidos a Nossa Senhora. Alguns rostos marcados pela vida já expressam o clamor, o grito que trazem em seu coração. Olhando um pouco atrás em nossa história, vemos que as semelhanças com a situação do povo daquela época é grande. O grito que se ouve entalado nas gargantas, estampado nos semblantes, é este: falta amor, falta caridade, falta Deus nos corações. As mensagens de Nossa Senhora falam de conversão, de mudança de vida. É preciso se arrepender dos pecados. Durante as atividades do dia, uma grande quantidade de pessoas busca o sacramento da confissão, formando grandes filas e dando bastante trabalho aos sacerdotes presentes. Próximo ao local das aparições, o povo vai chegando e se aglomerando em volta da cruz, aguardando o momento tão esperado. Muitos vieram pela primeira vez. Os que já estiveram antes sempre testemunham graças alcançadas.
Eu vim a Anguera para agradecer uma graça alcançada, porque Nossa Senhora se manifesta de uma maneira toda especial a cada um de nós, e para mim ela se manifestou particularmente através de Anguera. Com as suas mensagens eu pude compreender muitas coisas que para mim na minha vida não eram muito claras, e pude me aproximar cada vez mais do seu Filho Jesus, através um aumento de uma religiosidade que hoje para mim é muito importante, e principalmente através de uma prática da oração, de uma comunhão diária que ela recomenda e que hoje eu consigo compreender o que ela quer com tudo isso. Eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora tanta coisa que eu não sei nem agradecer que tem acontecido. Estou me sentindo depois das aparições, muita conversão do pessoal e curas também, né? Muitos vêm pedir e alcançar a graça de Maria. Através de Jesus a gente alcança muitas coisas lindas, né? E eu sou uma pessoa muito confiante em Deus, que eu entreguei meus filhos todos a Deus e a Nossa Senhora. E estou vencendo, os 15 filhos tenho criado, já tenho 16 netos. Me consto feliz no meio da minha família, né? Que meu marido também, Jonas, o pai dos meus filhos, tem muito cuidado comigo, com meus filhos. Eu acho que é a maior felicidade que eu tenho para agradecer a Deus, né? São muitas as graças alcançadas. Ao cair da tarde, inicia-se uma procissão que vai da casa da família de Pedro Regis até o local da primeira aparição e volta, num verdadeiro espetáculo de fé. À noite, em um palco montado ao lado do local das aparições, João, irmão de Pedro, conduz as orações e os cânticos, preparando o povo. Padre Antônio Maria fez uma colocação sobre Nossa Senhora e cantou algumas músicas de sua autoria. Em meio a este clima, o ambiente é cercado de expectativa. Em cada gesto, no rosto das pessoas, é possível olhar os corações e ali enxergar Maria, nossa mãe. Pedro sobe ao palco e faz uma breve colocação seguida da história de como tudo começou, de como se dá a aparição e sobre o comportamento que o povo deve ter. Logo após, desce para o local da aparição, convidando os sacerdotes e religiosos presentes a o acompanharem. A partir deste momento, Pedro começa a rezar o terço. As pessoas não se inquietam. Passaram horas a fio em oração e expectativa de fé, aguardando o momento da aparição para ouvir as mensagens de Nossa Senhora. Durante todo o terço ventava muito e caía uma garoa fina. É chegado o grande momento. Terminado o terço, Pedro olha em direção à cruz e cai de joelhos. Nossa Senhora está presente. Nossa Senhora está falando com Pedro. Com certeza, a mãe também quer falar com você. Abra seu coração e escute no silêncio a voz de quem te ama muito. Quando Pedro levanta o terço, significa que os terços e objetos trazidos pelas pessoas são abençoados por Nossa Senhora naquele momento. Depois de certo tempo, Pedro começa a anotar tudo que Nossa Senhora está falando para depois transmitir ao povo. A mensagem deste dia foi esta: Queridos filhos, sou a Rainha da Paz. Convido-vos hoje a viver com amor e humildade as mensagens que já vos transmiti ao longo destes anos.
venho para ajudar-vos a serem em tudo semelhantes ao meu Jesus. Sou a vossa mãe e vos amo. Se chegasseis a compreender meu amor por vós, choraríeis de alegria. Não quero obrigar-vos, mas peço humildemente que vivais as minhas mensagens. Eu quero levar-vos a um alto cume de santidade. Vós estáis propensos a pecar, e sem refletir caminhais para a autodestruição. Sou a mãe que repete a mesma canção. Voltai-vos, voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera. Não recueis, avante com alegria. Jesus está contristado por causa dos vossos pecados. Chegou a hora do vosso retorno. Chegou a hora do vosso sim. Não fiqueis estacionados no pecado, mas ide ao encontro daquele que é vosso tudo e vos conhece pelo nome. Estai atentos ao que vos digo. Sede sábios. Não vos deixeis enganar pela pseudosofia. Pedi antes de tudo o Espírito Santo, pois quem tem o Espírito Santo tem tudo. Coragem, eu estou convosco, embora não me vejais. Neste momento, faço descer do céu sobre vós uma chuva de graças, sobretudo a vós, meus filhos prediletos. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão gravados no meu imaculado coração. Fico feliz com a vossa presença. Obrigada por terdes vindo. Que Deus vos abençoe e vos conceda a sua paz. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Neste dia, muitos perceberam um sinal da presença de Nossa Senhora em Anguera. Em uma das rosas que enfeitavam a cruz, se via o formato de um rosto feminino. A emoção foi grande. Várias pessoas se sentiram tocadas por Deus. É uma graça de Deus. Deus escolhe os seus prediletos. Não podemos tirar isso aí. Ele é o dono e faz o que quer. Então, o Senhor escolheu Pedro para receber estas mensagens de Nossa Senhora. E todo mundo está aqui hoje. Milhares de pessoas. Eu não sei calcular quantas pessoas estão hoje aqui. Não vieram chamados nem por alto-falante, nem por imprensa, nem por rádio, nem pela televisão nacional, nem por nada. Foram chamados pela inspiração de Deus. Que todo mundo aqui se encontra hoje para honrar Maria Santíssima. Eu tenho a firme confiança, a firme fé de que Nossa Senhora se manifesta a Pedro. Não importa quem todos nós vejamos ou não. Este é um privilégio particular. Mas eu creio, eu afirmo que ele é um jovem que mereceu de Maria Santíssima esta graça especial. Acho que muitos vêm por curiosidade, mas ao sair daqui leva uma grande mensagem, uma grande lição de vida para as suas diversas comunidades. Gostaria de sublinhar, sobretudo, que um ponto que passa despercebido, a maioria das pessoas não lê as mensagens. Um pouco porque são muitas, um pouco porque se satisfaz com a curiosidade. Mas, se tivermos paciência de ler as mensagens, seria interessante descobrir em que consiste esse apelo de conversão a que Nossa Senhora nos convida. Em primeiro lugar, é uma conversão pessoal, individual. Uma conversão do coração em que, aos poucos, a pessoa se deixa, de fato, seduzir por Deus, conquistar por Jesus Cristo e começa a viver a lei de Deus, o Evangelho, enfim, começa a assumir, de fato, a sua fé. Não encontra quem quiser encontrar Cristo sem cruz. Impossível é sem Maria encontrar também Jesus. Como não há cruz sem Cristo e não há Cristo sem cruz, não há Jesus sem Maria.
nem Maria sem Jesus. A sensação é inexplicável, porque são muitas graças e nós ficamos muito emocionados. E o que você está sentindo no coração? O que está acontecendo dentro de você nesse momento? Muita paz, graças e confiança que só Deus existe. Você acredita que Nossa Senhora aparece aqui neste lugar ao Pedro? Hoje eu acreditei. Acreditei porque eu senti